O que é destaque nessa edição? De novo na justiça. Eduardo Braga recorre ao STF e quer assumir o governo após perder a eleição. Justiça barra cobrança de tempo na catraca no transporte coletivo. Barco é apreendido ao tentar transportar 3.000 litros de gasolina junto a passageiros. Janot aponta propina para Lula em obras aqui no Amazonas. Petrobras anuncia venda do gasoduto Coari-Manaus. Palocci descreve passo a passo o esquema de propinas para o PT e entrega Lula e Dilma Moro. Ex-ministro da Fazenda diz que existia pacto de sangue entre Lula e Odebrecht, envolvendo propina de 300 milhões de reais. PT admite que delação de Palocci pode acabar com o projeto político de Lula. Petrobras anuncia redução no preço da gasolina e aumento no gás de cozinha. Furacão Irma mata 10 no Caribe, passa por Porto Rico e segue para a República Dominicana. Apostador do Mato Grosso do Sul ganha sozinho o prêmio acumulado da Mega Sena. Rapaz de 26 anos morre atropelado em Petrópolis. Detentas que se rebelaram queriam matar a mulher que estuprou criança de 7 meses em motel. Estudante que desapareceu de casa em Iranduba pode estar em Lábrea. Estas e outras notícias agora no Jornal da Manhã. 5:48. Previsão do tempo. O Climatempo está prevendo mais 7 milímetros de chuva neste feriado de 7 de setembro, que terá temperatura máxima de 36 graus. 26 graus no momento aqui no sítio histórico da cidade, com 84% de umidade no ar. Os ventos estão calmos, com 6 km/h de velocidade. Hoje é quinta-feira, 7 de setembro. É o dia de Santa Regina. Chegamos aos 250 dias do ano e faltam 115 para terminar 2017. Hoje é o dia da independência. Em 7 de setembro de 1822, o regente do Brasil, Dom Pedro, proclama a independência. O fato não foi um ato isolado. Ele integrou o processo de crise do sistema colonial iniciado com as revoltas de emancipação do final do século XVIII. A independência foi apenas política, não alterando a realidade socioeconômica. Na leitura de ontem, no Porto de Manaus, o Rio Negro registrava mais 25 centímetros de vazante. Seu nível em relação ao mar estava em 22 metros e 39 centímetros. Com grande fluxo de passageiros, o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes opera sem restrições para pousos e decolagens. Datas e fatos. Registros da história. 1822, Dom Pedro lança o grito da independência do Ipiranga, nas margens do rio do mesmo nome, próximo a São Paulo, e é proclamado imperador constitucional do Brasil com o nome de Dom Pedro I. 1904, o Tibete assina um tratado com a Grã-Bretanha, através do qual se coloca em estado de submissão ao comando desta potência, o que provoca protesto da China, que exerce soberania sobre o país. 1922, o Brasil houve a primeira transmissão radiofônica do país durante a exposição internacional do centenário da independência realizado no Rio de Janeiro. 1940, morre em acidente de avião o presidente da República do Paraguai, general José Félix Estigarribia, vencedor da Guerra do Chaco entre seu país e a Bolívia, entre 1931 e 1934. 1940 ainda, a Segunda Guerra Mundial, começa o bombardeio massivo de Londres pelos alemães na chamada Batalha da Inglaterra. 1961, João Goulart toma posse na presidência depois da renúncia de Jânio Quadros. 1977, assinado o tratado para transferência do controle sobre o Canal do Panamá. 1979, Jimmy Carter anuncia a instalação de 200 mísseis MX. 1982, o parlamento em Roma aprova uma lei para combater o crime organizado. Ela equipara os crimes das organizações mafiosas aos atos terroristas e transforma a simples filiação à máfia num ato criminoso. 1986, o general Augusto Pinochet sai ileso de um atentado no qual morreram 5 pessoas. 1986, o bispo Desmond Tutu assume o cargo de arcebispo da cidade do Cabo, na África do Sul. Ele foi o primeiro líder negro anglicano no país. 5:51. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. O desfile militar de 7 de setembro será realizado daqui a pouco, a partir das 8 horas. As intervenções no trânsito foram iniciadas às 5 horas da manhã de hoje. A Avenida Constantino Neri está interditada em ambos os sentidos entre a Rua João Valério e o Viaduto de Flores. A Avenida Pedro Teixeira ficará bloqueada entre a Avenida Dom Pedro e a Djalma Batista. A Rua Lores Cordovil foi interditada no trecho entre o SPA da Alvorada e a Constantino Neri. O acesso à área de estacionamento do Sambódromo será realizado exclusivamente pela Avenida Pedro Teixeira, sentido Dom Pedro Constantino Neri. A coordenação
organização do desfile faz a triagem dos veículos autorizados a estacionar. Alberto Pellegrini, o trânsito na cidade é tranquilo, mas daqui a pouco as estradas como a M10, a que leva a Manaus, a Itacoatiara e também a Presidente Figueiredo, Rio Preso da Eba e outros municípios deverá receber grande fluxo de veículos, assim como também os veículos que demandarão a ponte Rio Negro com destino a Iranduba e Manacapuru e ainda Novo Airão. Pellegrini. Muito bem, bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, ouvinte do Jornal da Manhã. Sem dúvida nenhuma, Paulo, assim acontece todos os feriados da Semana da Pátria, que é o feriado que tem maior movimentação, tanto nas barreiras quanto na ponte. Na época da balsa, me lembro muito bem que nós conversávamos com os profissionais de lá, eu me lembro do Márcio, do Cláudio Silva, a gente conversava, eles traziam as informações que supera, Paulo, o feriado de Natal, de Ano Novo, de Carnaval, o feriado onde tem maior movimentação, tanto nas barreiras, nas saídas principais de Manaus, é o feriado da Semana da Pátria. Então hoje a gente espera aí grande fluxo também, Paulo, ali no Porto da Ceasa, muita demanda, com certeza ali para quem vai para o Careiro da Várzea, Careiro Castanho, Manaquiri, Altazes e outros municípios ali de quem vai ali pela BR-319, Paulo. O Pellegrini anunciava ontem em primeira mão o encontro de um cadáver de uma mulher. Tratava-se de uma garota de apenas 12 anos de idade. E é a Geisiane Castro Rodrigues. Ela tinha 18 anos e foi morta com quantas facadas, Pellegrini? Pois é, Paulo, mais de 30 facadas, aproximadamente 33 facadas pelo corpo. No primeiro momento, nós já noticiávamos ontem no Jornal da Manhã, posteriormente também no programa do Valdir Correia, que uma jovem, naquele momento, naquele momento não identificada, foram mortas aí, já se falava em 40 facadas, mas as informações oficiais dão aí 30 e poucas facadas. Infelizmente trata-se da Geisiane Castro Rodrigues, como você bem já colocou, Paulo Guerra, uma garota de apenas 12 anos de idade. Ela havia saído com amigos e, segundo informações deles, ela depois saiu com um homem em uma motocicleta. Outras informações também, Paulo, dão conta de que ela havia denunciado uma boca de fumo lá da área onde ela mora e por isso teria sido morta. Essa daí também é uma das principais linhas de investigação por parte da Delegacia de Homicídios e Sequestros. O Departamento de Perícia Técnica Científica esteve no local ontem, Paulo, e as informações são essas. Ela pode ter denunciado uma boca de fumo e, em represália, foi morta aí com todas essas facadas. Pois é, Pellegrini, se confirma, ela vinha sendo ameaçada de morte por traficantes de drogas após denunciar uma boca de fumo lá no bairro do Tarumã. Pellegrini, a cidade viveu horas de calmaria durante a noite, não? Então, Paulo, foi isso, né? Horas de tranquilidade, conversava com o George, que está na permanência lá no Instituto Médico Legal, ele que recebe as pessoas, as informações durante a noite e madrugada, e ele me dizia da tranquilidade que houve durante a noite e madrugada, Paulo. Apenas 2 ocorrências, um atropelamento que houve lá no bairro de Petrópolis e uma outra situação, uma remoção de pronto-socorro. Um homem que havia sofrido um acidente de trânsito no município de Coari, numa colisão entre 2 motos, no último dia 3 desse mês. Desde então ele estava internado e acabou morrendo. Fora isso, Paulo, tranquilidade, nenhum outro tipo de ocorrência de remoção no Instituto Médico Legal. Até daqui a pouco, Pellegrini, com tudo o que aconteceu durante a noite e madrugada e o que vier a acontecer durante esta edição. Muito bem, Paulo Guerra, estamos de olho aí nas ruas da cidade e há quem diga que eu tenho olho grande e eu estou de olho em todas as informações do que acontecer na cidade. Paulo Guerra. 5h56 em Manaus. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que abrange Distrito Federal, Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins, divulgou ontem o edital de concurso público para 20 vagas de formação de cadastro de reserva em cargos de níveis superior e médio. Os salários são de R$10.461,90 e R$6.376,41, respectivamente. No total das oportunidades, 5% são reservadas para pessoas com deficiência e 20% para negros. O Sebrasp, antigo CESP-UNB, é a organizadora responsável pela seleção. As inscrições devem ser feitas no período de 13 de setembro a 3 de
de outubro por esse site. www.cesp.unb.br/concursos/TRF1_17_servidor. É meio complicado. Vamos repetir. www.cesp.unb.br/concursos/TRF1_17_servidor. A taxa de quanto é, Eduardo? R$ para nível superior e R$ 75 para nível médio. A próxima edição da Feira do Passo no domingo vai atrair empreendedores criativos de diversos setores da economia em Manaus. A já tradicional feira de rua acontece na área do Paço Municipal, marco zero da capital amazonense. E ninguém paga nada para ir lá. A novidade para esta edição está no lançamento do Programa de Desenvolvimento Pró-Economia Criativa, um incentivo para músicos locais com a instituição do selo Uirapuru e a inauguração de uma loja colaborativa para auxiliar os empreendedores criativos na exposição de seus produtos para comercialização. A programação da feira contará com diversas atrações para público de todas as idades. Durante o evento haverá atividades como o Brincando no Passo, que contará com cantinho da leitura, amarelinha, pé de lata, boliche de lata, jogo de botão, ping-pong, desenho livre, pintura de rosto, perna de pau, pula-corda e um quebra-cabeça com pontos turísticos de Manaus para divertir a criançada. Uma embarcação foi apreendida transportando cerca de 3.000 litros de gasolina junto a passageiros nas proximidades do porto da Manaus Moderna. De acordo com a Capitania dos Portos, o barco também estava com documentação irregular. Durante a apreensão, a dona da embarcação passou mal e precisou de atendimento médico. A apreensão ocorreu por volta das 18h30 nas proximidades do porto, quando a embarcação seguia para o município de Altazes. De acordo com a Capitania dos Portos, a situação foi verificada após uma denúncia anônima. Ainda de acordo com a Capitania, a gasolina foi devolvida a um posto de combustíveis e os 30 passageiros foram retirados da embarcação que foi apreendida. 6h03 em Manaus. Informações com o repórter José Alberto Zegdeg. Daqui a pouco vamos retomar o contato com o José Alberto Zegdeg, que está em Manacapuru. Uma aeronave modelo Esquilo ficará exposta no domingo de 8 às 16 horas nas proximidades do calçadão da Praia da Ponta Negra. A exposição faz parte da programação de eventos alusivos ao 101º aniversário da aviação naval. A data faz referência à assinatura pelo presidente Venceslau Braz do decreto de criação da Escola de Aviação Naval, primeira escola militar de aviação do país, berço da aviação militar e o marco de nascimento da aviação naval. Agora sim, José Alberto Zegdeg, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes da Difusora. Muito bem, Paulo Guerra. Centenas de famílias da zona rural reclamam a falta de energia nas regiões próximas ao município de Manacapuru. Apesar da extensão do programa Luz para Todos, que deveria suprir a necessidade dos comunitários, a falta de energia tem deixado um rastro enorme de prejuízos aos agricultores e produtores rurais. As comunidades mais atingidas são a Jaratuba 1, 2 e 3, Paratari 1 e 2, Botija 1 e Supiá 1 e 2. Segundo informações, essas comunidades já estão sem energia há mais de 15 dias. A energia elétrica é fundamental para a melhoria da qualidade de vida e o desenvolvimento socioeconômico das comunidades. O Luz para Todos deveria ser a solução, mas tornou um problema para muitas comunidades. Sem local para armazenar os produtos, os produtores e pescadores artesanais estão usando gelo ou sal para não perder a produção. Agravando ainda mais a situação, é estimado um grande número de famílias que não possuem renda suficiente para equacionar o pagamento do consumo de energia, que hoje ultrapassa os R$200. Sem o fornecimento de energia elétrica, moradores vivem à luz de velas, lamparinas e outros meios para não ficarem no escuro. Algumas famílias relatam que a situação é triste e os prejuízos são grandes. Ligar para o 0800 é perca de tempo. Recorrer ao escritório da empresa também é perca de tempo, já que eles ficam empurrando o problema de um município para outro, disse um morador revoltado. Bem, Paulo, para quem realmente já estava acostumado a armazenar seus produtos em freezers ou geladeiras, agora precisa vender ou consumir todo o produto o mais rápido possível, para evitar que se estrague. Vamos esperar que depois dessa matéria, os responsáveis do Luz para Todos encontrem uma solução para o problema. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Zegdeg.
6:06 em Manaus. O Ministério Público Federal em Tabatinga, em conjunto com o Exército e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, realizou operação para coibir a expansão do garimpo ilegal na região do rio Jandiatuba, localizado no município de São Paulo de Olivença, nas proximidades da fronteira com a Colômbia. A atividade garimpeira tem avançado sobre o rio, que corta 3 terras indígenas e é amplamente utilizado por índios isolados, conforme aponta o monitoramento da Fundação Nacional do Índio, FUNAI. A ação foi realizada durante 5 dias no período de 28 de agosto a 1º de setembro e flagrou 16 dragas em funcionamento durante sobrevoo no rio. Uma equipe composta por fiscais do IBAMA e militares do Exército se deslocou via embarcação para os locais identificados. Devido às limitações de navegabilidade do rio no período de seca, a equipe conseguiu realizar abordagem a 5 dragas. Destas, nenhuma possuía documentação que justificasse a atividade garimpeira nas margens, igarapés ou calha do rio Jandiatuba. O Tribunal de Justiça do Amazonas concedeu uma liminar na tarde de ontem à Defensoria Pública do Amazonas e Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal, que barra o limite de tempo de 30 segundos para passar nas catracas dos ônibus na capital amazonense. O defensor público Carlos Almeida Filho, presidente da comissão, o vereador Álvaro Campilo, protocolaram na última terça-feira, dia 5, uma tutela de urgência no plantão do tribunal com o objetivo de derrubar a cobrança de uma nova tarifa após o período de 30 segundos que as empresas de transporte público e o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas, Sinetran, iriam cobrar para evitar que um dispositivo conhecido como solenoide, que fica dentro da catraca, queime por aquecimento devido ao longo tempo acionado. O Amazonas, 25,3 mil contribuintes vão receber restituição do 4º lote do imposto de renda à pessoa física de 2017 e lotes residuais dos exercícios de 2009 a 2016. De acordo com a Delegacia da Receita Federal em Manaus, serão depositados 34,1 milhões de reais no próximo dia 15 e a consulta será liberada nesta sexta-feira. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receitafone número 146. 6:08. Ao denunciar a formação de uma organização criminosa pelo PT no âmbito da Lava Jato nos mandatos presidenciais dos ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, o Procurador-Geral da República descreveu pagamentos de vantagens indevidas a Lula em valores que somados chegam a 230 milhões, como contrapartida a favorecimento de empresas como a Odebrecht e a OAS em contratos. Janot descreve Lula como grande idealizador da organização criminosa formada no governo federal para desvio de recursos relacionados à Petrobras. E aqui está o detalhe. No total, em relação à OAS, Janot afirma que foram feitos pagamentos no valor de 27 milhões ao ex-presidente para favorecer a construtora em contratos em obras em Alagoas, Pernambuco, aqui no Amazonas, no Rio de Janeiro, entre 2004 e 2012. A Petrobras anunciou a venda de seu terceiro maior ativo na Amazônia, o gasoduto Urucu-Guaribanãos, projeto inicialmente calculado em 1,3 bilhão de reais, que consumiu um investimento de 4,58 bilhões de reais. Esse foi o segundo anúncio de venda. Em maio, a companhia informou que vai se desfazer da concessão do Campo do Azulão, na bacia do Amazonas, nos municípios de Silves e Itapiranga. A região norte, a TAG possui uma malha de 802 quilômetros interligando as jazidas da bacia dos Solimões em Urucu para Manaus e a outras 7 cidades da região, como Quari, Codajás, Anuri, Anamã, Caapiranga, Manacapuru e Iranduba. A companhia tem um poliduto de aproximadamente 180 quilômetros que liga o Polo Arara, em Urucu, até o terminal de Quari, situado na margem do rio Solimões, 16 quilômetros acima da sede do município de Quari. São 3 dutos para transportar óleo, GLP e gás natural de Urucu até o terminal de armazenagem e escoamento. O óleo e o GLP são transportados para Manaus por navios petroleiros e o gás por butaneiros. Já o gás natural segue pelo gasoduto de cerca de 397 quilômetros que corta vários municípios até Manaus. O duto tem extensão total de 661 quilômetros. Braga de novo no tapetão.
9 dias após ter declarado que não iria questionar na justiça a eleição suplementar para governador do Amazonas, o senador Eduardo Braga, do PMDB, que acumula em seu currículo a derrota na eleição de 2014 e agora no pleito deste ano, apresentou recurso ao Supremo Tribunal Federal, STF, no processo que cassou José Melo do POS e definiu eleição direta. O recurso extraordinário foi apresentado na última terça-feira às 11h57, de acordo com informações do site da Justiça Eleitoral. Nele, Braga pede a reforma do acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, que determinou a realização de eleições diretas do Amazonas no dia 4 de maio deste ano. E pede em seguida que seja reconhecido o direito de, como o segundo colocado na disputa de 2014, ser diplomado e empossado governador do estado. Quem analisa o recurso é o STF, porém a legislação determina que o instrumento jurídico seja endereçado ao TSE, onde o presidente da corte é quem verifica a admissibilidade. Somente após essa fase, onde o presidente diz se admite ou não, o argumento utilizado pelo político é que o recurso é enviado ao Supremo. Polícia. Vamos começar falando das ruas da cidade com Roberto Pellegrini, que tem informações. Muito bem, Paulo Guerra, é que houve um acidente, Paulo, um grave acidente de trânsito agora há pouco na Avenida Efigênio Salles, logo após a entrada ali do motel Le Baron. Naquela curva, Paulo, o motoqueiro perdeu o controle da moto, tinha ele e uma garota na garupa, uma jovem na garupa. Ele perdeu o controle da moto, bateu na sarjeta, posteriormente bateu no muro e já foram levados agora há pouco por uma ambulância do SAMU ao pronto-socorro 28 de agosto. As primeiras informações dão conta de que o estado do motoqueiro é gravíssimo e da moça também, Paulo. Um outro detalhe, Paulo Guerra, é que nos chega a informação de nossos ouvintes, de nossos contatos, que a fila da balsa ali do Careiro, para quem vai do Careiro Castanho, ali na fila da Ceasa, a fila, para se ter uma ideia, Paulo, já passa a entrada da refinaria. Então nós temos aí uma fila quilométrica nesse momento para quem vai atravessar do Porto da Ceasa para o Careiro. As pessoas que estão na fila estão reclamando muito da demora. Tem um que chegou às 5h10 e até agora a fila não andou. Paulo. 6h17 em Manaus, uma fila enorme no Porto da Balsa, lá na Ceasa. E muita gente reclamando. Já desde o começo da madrugada as pessoas se prepararam para sair e atravessar o rio pela balsa com os seus veículos, e essa travessia é morosa e a balsa está custando muito nessa travessia e a sair também do porto. Vamos esperar que providências sejam tomadas para que este ir e vir da balsa seja agilizado. Lista de passageiros do ônibus que faz linha para Lábrea e uma fotografia tirada no interior do coletivo revela um possível paradeiro de uma estudante de Iranduba que está desaparecida há uma semana. Quem tem os detalhes é J. Rai. Familiares da estudante Rebeca Tavares Campos, de 17 anos, respiraram mais aliviados no dia de ontem, depois de terem acesso a uma fotografia tirada na última sexta-feira no interior de um ônibus que faz linha para o município de Lábrea, no sul do Amazonas. Eles também conseguiram a lista de passageiros do coletivo, que confirma: a adolescente, que mora em Iranduba e está desaparecida desde o dia 31 de agosto passado, viajou para Lábrea, onde ocorreu no último fim de semana o evento intitulado Festa do Sol. De acordo com o conselheiro tutelar Moisés Lopes, que está acompanhando o caso desde o dia 1º de setembro, Rebeca sumiu de casa após sair para ir à escola Isaías Vasconcelos, onde cursa o 3º ano do ensino médio. O conselheiro também revelou que a adolescente pode estar em companhia de um homem chamado Rodrigo Batista. Essa informação do que chegamos até ele, juntamente com os familiares, nós conseguimos retirar do Facebook. A gente conseguiu o número de telefone, né, que ele atendeu por várias vezes, mas depois desligou o aparelho celular. E nós conseguimos, por meio de contato com as amigas da estudante, chegar ao nome desse Rodrigo Batista, né, que tinha tanto no WhatsApp quanto no próprio Facebook. O caso está sendo investigado pelo delegado Antônio Chicre Neto, titular da 31ª Delegacia Interativa de Polícia Civil, e qualquer informação sobre o paradeiro de Rebeca Tavares Campos pode ser dada aos familiares pelo telefone 993844420. Em tempo.
Morreu ontem na UTI do Hospital 28 de Agosto a microempresária Deisiane da Silva Moraes, de 30 anos de idade, vítima de aneurisma cerebral. Deizinha, como era conhecida, ganhou notoriedade em Iranduba ao liderar um movimento que cobrava melhorias na segurança pública local e revelou em audiência pública ter sido vítima de violência sexual no fim do ano passado durante um assalto ao apartamento em que ela residia aqui no centro da cidade. O corpo de Deisiane Moraes está sendo velado no templo central da Igreja Adventista do Sétimo Dia, na Avenida Rio Madeira. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, J. Rai. 6h20. Detentas do Centro de Detenção Provisória Feminino tentaram ontem à tarde invadir o seguro área para presos ameaçados de morte e matar a peruana de 24 anos acusada de estuprar junto com um médico a própria filha de apenas 7 meses. 5 internas do pavilhão 1 fizeram reféns 3 agentes de socialização durante o banho de sol, próximo ao horário da tranca da unidade. Segundo o secretário de Administração Penitenciária, Cleitman Coelho, as detentas portavam armas artesanais, provavelmente com pontas de arame farpado. Toda a cadeia quer ela, a peruana. Hoje conseguimos salvá-la. As detentas aproveitaram o momento de colocá-las nas celas e renderam os agentes. E elas queriam subir para o seguro, mas conseguimos retirar a peruana a tempo, explicou o secretário. Houve negociação com o secretário executivo adjunto da SIAP, Major Klinger Paiva, e com o coordenador do sistema penitenciário, Major Lima Júnior, que conseguiram fazer com que as internas liberassem os reféns. Segundo ele, só foi possível com a presença de um representante dos direitos humanos. As 5 presas envolvidas na ocorrência foram colocadas no isolamento como forma de punição administrativa. A revolta delas é por conta do crime bárbaro praticado pela peruana de 24 anos e seu namorado, um médico peruano de 42 anos que atende hospitais do Amazonas. 6h21 em Manaus. O que mais aconteceu nas últimas horas na cidade, Alberto Pellegrini? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Rapaz, o coronel Cleitman Coelho devia ter deixado a peruana que, junto com o médico, estupraram essa criança de apenas 7 meses de idade. Se eu fosse o coronel Cleitman, tinha deixado essa bandida, esse lixo humano, conversar com as demais detentas do CDPM. O coronel Cleitman Coelho devia ter deixado ela ter ido pegar uma pizza das detentas lá no presídio, mas ele cumpriu a lei e não deixou com que isso acontecesse. Mas Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, ainda há pouco noticiávamos em relação a um gravíssimo acidente de trânsito que aconteceu na Avenida Efigênio Salles, sentido Coroado Amazonas Shopping. Uma motocicleta de alta cilindrada de placa PHJ 4322, o motoqueiro perdeu o controle da máquina, bateu na sarjeta e posteriormente o motoqueiro e a jovem que vinha atrás na garupa também bateu no muro. A ambulância do SAMU chegou rapidamente ao local, fez os primeiros atendimentos e já encaminhou as 2 vítimas ao pronto-socorro 28 de agosto, onde estão passando por procedimentos neste exato momento. Ainda do 28 de agosto, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física e uma outra pessoa também ainda deu entrada vítima de acidente de trânsito, também queda de moto, ocorrido por volta das 19h30. Era noite de ontem. E essas 2 pessoas do acidente de trânsito ocorrido agora há pouco, as informações dão conta de que estão em estado grave nesse momento no politrauma do pronto-socorro 28 de agosto. Pronto, socorro Platão Araújo. Uma pessoa deu entrada vítima de pauladas pelo corpo. Essa pessoa veio do bairro Zumbi dos Palmares. Um homem deu entrada vítima de gargaladas de garrafa pelo corpo. As informações dão conta de que o homem estava fazendo uma tocaia para o outro. As informações dão conta, Paulo Guerra, de que trata-se de um triângulo amoroso. Um senhor branco, do olho bonito,
de 60 e poucos anos, do cabelo pintado, vinha passando, já ia em direção à casa de sua amada. Só que essa amada dele é casada e o marido estava de tocaia com uma garrafa de cachaça. Ele quebrou a garrafa de cachaça, estava pelo meio ainda. Muitos lamentaram quando ele quebrou essa garrafa e foi para cima do coroa. Ele ainda conseguiu riscar o coroa no braço e também na região da barriga. Se você vê aí alguém, um coroa com a barriga riscada, pode contar que esse daí era o sedutor do bairro Jorge Teixeira. Aliás, esses coroas aí, tudo metido, todo arrumado, cheiroso aí na difusora, tem dois que gostam de desencaminhar senhoras virtuosas. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, apanhou a golpes de pauladas. Aconteceu no bairro Tarumã. As primeiras informações dão conta de que esse homem apanhou da própria esposa, uma mulher que gosta de fala grosso, gosta de bater em todo mundo. Ela bateu no próprio marido. O marido dela é conhecido ali na área do Tarumã como Negão e levou umas pauladas da própria esposa. As informações dão conta que depois das pauladas o Negão saiu em sua moto com destino ignorado. Ele apanhou da própria esposa. Mulher valente, que só a desgraça, lá na área do bairro do Tarumã. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção! Ontem, o programa do garotinho Valdir Correia já informava de que uma mulher foi morta com aproximadamente entre 35 e 40 facadas pelo corpo. Até aquele presente momento, ainda não sabia-se a identidade, nem tampouco a idade da vítima. Logo chegou a informação, logo depois, por volta de 11 horas da manhã, ela foi identificada. Trata-se de uma criança, a Geisiane Castro Rodrigues, de apenas 12 anos de idade. Paulo Guerra, as informações dão conta de que ela havia denunciado uma boca de fumo. Ela morava ali nas proximidades de onde aconteceu o crime, na área do Tarumã, e infelizmente ela morreu aí, teve essa morte trágica, e as informações, as primeiras investigações dão conta de que ela pode ter sido aí vítima de traficantes da área que estavam aí com raiva porque ela denunciou a boca de fumo lá da área. Ela tinha apenas 12 anos, mas já era uma garota crescida e muito bem formada, e já tinha inclusive denunciado essa boca de fumo. E esses bandidos, esses traficantes lá da área, traficante não, são esses aviãozinhos aí metidos a besta, que lá da área do Tarumã, que acabaram matando essa criança, né, de apenas 12 anos de idade, lá no bairro Tarumã. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, lá no município de Coari, no último dia 3, houve uma colisão entre duas motos. Segundo as informações, aí os dois motoqueiros não tinham experiência. Recentemente tinham comprado motos. Um sabia remar muito bem e o outro sabia conduzir uma rabeta. Daí passaram para a moto, rapaz, e acabou acontecendo o pior. As duas motos se chocaram e desde o dia 3, essa vítima estava internada e infelizmente na madrugada de hoje acabou morrendo numa unidade de saúde da capital do Amazonas. Acidente de trânsito, atropelamento. Esse atropelamento, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, aconteceu no bairro de Petrópolis, mais precisamente na rua 9. Era por volta de 17 horas e 45 minutos, quando um rapaz de 26 anos de idade
foi barbaramente atropelado, ainda bastante ferido, foi levado a uma unidade de saúde, mas infelizmente acabou não resistindo aos ferimentos. A gente lamenta aí a morte de um rapaz, de um cidadão de apenas 26 anos de idade, que perdeu a vida debaixo das rodas de um veículo, quando o motorista estava aí em alta velocidade e acabou causando esse acidente que culminou na morte desse rapaz de 26 anos de idade. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 43 exames de corpo de delito, dentre eles mais uma, aquela qual nós já destacamos, de triângulo amoroso, quando um coroa estava se amancebando com uma mulher casada e o marido estava de tocaia, ele foi riscado a golpes de gargalo de garrafa. Muito me preocupa os coroas sedutores da difusora, eles continuam desencaminhando senhoras virtuosas. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Esportes. E vamos começar falando de loterias. Uma aposta única de Jardim, Mato Grosso do Sul, levou sozinha o prêmio de 78.022.245 no concurso 1965 da Mega Sena, realizado ontem à noite. As dezenas sorteadas foram 26, 28, 35, 38, 48 e 55. Repetindo, 26, 28, 35, 38, 48 e 55. A Quena teve 98 apostas ganhadoras com o valor de R$45.025,82 para cada uma. A quadra teve 6.377 apostas ganhadoras com o prêmio de R$1.032 mais 40 centavos. E hoje tem sorteio da Loto Fácil da Independência com prêmio de 80 milhões. O sorteio será realizado em São Paulo daqui a pouco, às 8 horas da manhã. 2 jogos ontem pela Série B do Campeonato Brasileiro. Jogando em casa, o Goiás foi derrotado pelo Paraná 1-0 e o Náutico venceu o Brasil de Pelotas também por 1-0. Flamengo e Cruzeiro iniciam hoje às 21h45 no Maracanã, a disputa do título da Copa do Brasil. O jogo da volta será em 27 de setembro no Mineirão. O Rubro-Negro eliminou o Botafogo na semifinal em Clássico Carioca. Já a Raposa despachou o Grêmio nos pênaltis. 6h34 em Manaus. Últimas notícias. O Comitê de Política Monetária, Copom do Banco Central, decidiu ontem baixar os juros básicos da economia brasileira de 9,25 para 8,25 ao ano. Foi o 8º corte seguido na taxa Selic. Com a decisão que confirmou a expectativa dos economistas do mercado financeiro, o BCE manteve o ritmo de redução de 1 ponto percentual verificado na última reunião realizada no fim de julho. A Petrobras anunciou ontem a queda do preço da gasolina em 3,8%. Por outro lado, o preço do óleo diesel foi aumentado em 0,7%. A nova política da estatal prevê reajustes quase que diários nos combustíveis. Por outra parte, a Petrobras anunciou reajuste médio de 12,2% no gás de cozinha desde ontem. A tradicional comemoração do dia 7 de setembro em Brasília, na Esplanada dos Ministérios, começa em instantes e quem for ao evento vai conferir o desfile de militares, estudantes, viaturas e aeronaves, além de assistir à apresentação da Esquadrilha da Fumaça. Neste ano, o tema do evento é Viva Sua Independência. O desfile conta com cerca de 4.200 participantes entre civis e militares. A tocha do fogo simbólico será conduzida pelo medalhista olímpico de atletismo Vicente Lenilson. Na primeira parte do desfile passarão pela esplanada estudantes de escolas públicas do Distrito Federal. Em seguida começa o desfile cívico-militar, com integrantes das Forças Armadas e outras instituições militares em desfile a pé e motorizados. Um dos pontos altos será a passagem da pirâmide humana do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília, com 47 militares se equilibrando em uma motocicleta. O presidente Michel Temer assiste ao desfile acompanhado de ministros. A previsão é que ele chegue ao local em carro fechado, por medida de precaução. 6h40.
O governo separatista da Catalunha assinou nesta quarta-feira à noite o decreto convocando um referendo de autodeterminação para 1º de outubro, após o parlamento aprovar uma lei permitindo esta ação, considerada por Madrid como inconstitucional e que tentará impedir com todo o seu arsenal jurídico. O Papa Francisco pediu que promovam caminhos de solidariedade, justiça e concórdia na Venezuela e aos colombianos que não percam a esperança em sua chegada nesta quarta-feira a um país que tenta superar o último conflito armado do continente. No aeroporto, Emanuel, o filho de uma ex-refém das Farc, que nasceu em Cativeiro, ele entregou a escultura de uma pomba, símbolo da paz. Nesta quinta-feira, Francisco oficiará em Bogotá a primeira das 4 missas na Colômbia e se unirá com hierarcas da Igreja Católica na Venezuela durante um encontro com o Conselho Episcopal Latino-Americano. A Coreia do Norte organizou uma grande festa para homenagear os cientistas que trabalharam no teste nuclear realizado no final de semana passado, que incluiu queima de fogos e um desfile pelas ruas de Pyongyang. Os moradores de Pyongyang foram às ruas para aplaudir os cientistas que se deslocavam em um ônibus. Aqui em Ilsun, milhares de pessoas se reuniram para celebrar os esforços com o programa nuclear. Vai a 10 o número de mortos com a passagem de Irma pelo Caribe até o momento. Em San Martín, autoridades confirmaram mais 2 mortes, elevando a 8 as vítimas fatais depois da tormenta. Uma pessoa também morreu em San Bart e outra em Barbuda. Mais da metade de Porto Rico está no escuro após a passagem do furacão Irma pelo país. Cerca de 50 mil lares também estão sem abastecimento de água. Irma prossegue avançando a 26 km/h em direção à República Dominicana e ao Haiti, em uma rota que o levará à Flórida até o final de semana, segundo o último boletim do Centro Nacional de Furacões. O governo da República Dominicana começou a esvaziar preventivamente regiões em alerta à espera de Irma, especialmente em Santo Domingo. A tormenta leva tempestades e ventos fortíssimos ao país. Enquanto isso, o furacão Katia está se fortalecendo lentamente, informa o Centro Nacional de Furacão dos Estados Unidos. A tormenta com ventos máximos de 130 km/h também está no Caribe, perto do México. 6h42 em Manaus. A Polícia Federal encontrou as impressões digitais do ex-ministro Gedel Vieira Lima no apartamento onde nesta terça-feira foram encontrados 51 milhões em espécie distribuídos em malas e caixas. A quantia é a maior apreensão em dinheiro vivo já feita pela Polícia Federal. As impressões digitais reforçam as suspeitas de ligação do ex-ministro com o dinheiro, comprovando que ele esteve no imóvel onde a quantia milionária estava guardada. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu o bloqueio de 6,5 bilhões de reais dos ex-presidentes Lula e Dilma, dos ex-ministros Antônio Palocci da Fazenda e Casa Civil, Guido Mantega da Fazenda, Paulo Bernardo do Planejamento, Edinho Silva da Secretaria da Comunicação e Gleisi Hoffmann da Casa Civil e ainda do ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto. Janot também requereu a condenação de todos os acusados, a reparação de danos materiais e morais causados por suas condutas, fixando-se um valor mínimo global de 300 milhões de reais. Os pedidos foram apresentados no corpo da denúncia que Janot levou ao Supremo Tribunal Federal contra o quadrilhão do PT. O procurador atribui a Lula, Dilma e aos ex-ministros e ao ex-tesoureiro formação de organização criminosa para crimes contra a administração pública. Antônio Palocci, ex-ministro dos governos Lula e Dilma, prestou depoimento ontem ao juiz Sérgio Moro no inquérito que apura o pagamento de 12 milhões de propina da Odebrecht para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na forma de um apartamento e na compra de um terreno onde seria construída a nova sede do Instituto Lula. Palocci também foi questionado sobre outros assuntos e respondeu a todas as perguntas. Ele disse que Lula tinha um pacto de sangue com Emílio Odebrecht, que envolvia um pacote de propina, um terreno para o Instituto Lula, o sítio para uso da família do ex-presidente, além de 300 milhões e que Lula sabia que se tratava de dinheiro Ele disse sujo. também que as propinas foram pagas pela Odebrecht para agentes públicos em forma de doação de campanha, em forma de benefícios pessoais, de Caixa 1 e Caixa 2. E foram pagos 4 milhões de reais à Odebrecht para o Instituto Lula. Que ele e Lula tentaram atrapalhar os trabalhos da Força-Tarefa da Lava Jato. Palocci contou a Moro que no final de 2010, quando o mandato de Lula estava chegando ao fim, Emílio Odebrecht procurou o ex-presidente para fazer um pacto que envolvia um pacote de propinas. Segundo Palocci, a empresa entrou num certo pânico com a posse da presidente Dilma. O ex-ministro disse que as relações da empresa com os governos de Lula e de Dilma
eram bastante intensas. Integrantes da cúpula do PT admitiram nesta quarta-feira que o novo depoimento do ex-ministro Antônio Palocci poderá ter efeito devastador sobre o projeto político do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os principais jornais do país chegam às bancas hoje com estes destaques de capa. O Globo do Rio de Janeiro. Pacto de sangue deu sítio a Lula e 300 milhões ao PT, denuncia Palocci. O que diz a Folha de São Paulo? Procuradoria denuncia Lula, Dilma e Mercadante na Lava Jato. O Estado de São Paulo. Palocci diz que tramou com Lula para barrar avanço da Lava Jato. No Planalto Central, na capital da República, o Correio Brasiliense. Ministro Luiz Fux defende prisão de delatores da JBS. Valor econômico. Copom corta a Selic em 1 ponto percentual para 8,25% ao ano. Estado de Minas. TCU proíbe o governo federal de negociar usinas da CEMIG. No Recife, Jornal do Comércio. Defesa de Lula diz que Palocci valida acusações do Ministério Público para redução de pena. Fortaleza, Diário do Nordeste. Computador é preso suspeito de participar de esquema de lavagem de dinheiro e sonegação de impostos. Porto Alegre, 0 hora. Joesley Batista será ouvido pela PGR nesta quinta-feira. Brasil Econômico. A inflação cai para 0,19% em agosto, com o menor acumulado do ano desde 1994. Vamos às edições impressas locais, a começar com o Centenário Jornal do Comércio. Feriados preiam retomada do comércio. A crítica. Confissão, 2 horas com Moro. Palocci entrega. Em tempo. Acordo salarial no Polo Industrial de Manaus injeta 150 milhões de reais. Agora. Menina de 12 anos e homens são mortos com mais de 70 facadas. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. E termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagem José Alberto Zegdeg, J. Rai e Alberto Pellegrini. Operação de rádio Itamar Jardina, Milton Cabral, supervisão técnica Carlos Luiz. A apresentação é Eduardo Silva e Paulo Guerra. Nota de falecimento. Familiares da senhora Nilde Souza do Amaral comunicam seu falecimento ocorrido ontem. Seu corpo está sendo velado na capela da Igreja Católica do Morro da Liberdade, de onde será o féretro às 15 horas de hoje para sepultamento no cemitério de São Francisco, também no Morro. Noticiamos com pesar o falecimento da senhora Nilde Souza do Amaral.